Então, como eu havia dito a vocês no bloco anterior, Ishikawa vai tratar de traçar 7 ferramentas de qualidade importantes no gerenciamento de processos para garantir a qualidade dos processos na organização. Teremos então como ferramentas o gráfico de Pareto, o diagrama de causa e efeito, os gráficos de dispersão, os histogramas, as folhas de verificação, os histogramas e as cartas de controle. Foi Ishikawa que criou todas essas ferramentas? Não. Ishikawa criou tão somente o diagrama de causa e efeito, também chamado de diagrama de Ishikawa. E vocês também vão encontrar esse diagrama chamado de espinha de peixe. Daqui a pouco vai ficar claro por que esse diagrama é chamado também de diagrama espinha de peixe, tá bom? Daqui a pouco, quando a gente for avaliar o desenhozinho dessa ferramenta, vocês vão verificar que realmente se parece com uma espinha de peixe. O gráfico de Pareto, vamos ver aqui, existem ferramentas que são típicas do controle estatístico de processos. A exemplo do gráfico de Pareto. Essa vai ser uma ferramenta quantitativa. Na gestão de processos, a gente fala de ferramentas CEP. O que é CEP? Controle estatístico de processo. Então, existem várias ferramentas CEP. Pareto é um exemplo de ferramenta CEP, de controle estatístico de processo. Diagrama de causa e efeito, ele já não vai ser uma ferramenta de análise quantitativa, mas de análise qualitativa. Portanto, não é uma ferramenta de controle estatístico. Se você encontrar uma questão falando que há cálculos matemáticos, ou que há emprego de estatística, ou que é uma análise quantitativa de causa e efeito, você está com imenso errado. Porque Ishikawa limita-se a fazer análise qualitativa. Gráficos de dispersão também é uma análise quantitativa de causa e efeito. E aqui também teremos uma ferramenta CEP, ou seja, uma ferramenta de controle estatístico de processos. Os histogramas também são quantitativos e são gráficos que representam uma distribuição de frequência, também chamados de gráficos de barra, portanto, fortemente utilizado pela estatística, não é? A base aí de vários estudos na estatística, e é uma representação gráfica da distribuição de frequências com base em controle estatístico de processos. Folhas de verificação. Folhas de verificação são folhas que servem para verificar a conformidade do projeto inicial e do produto finalizado. Esse aqui é uma ferramenta de inspeção manual, bem típica do início da gestão da qualidade. Fluxogramas são representações gráficas de um processo. É um desenhozinho, é um esquema, representa graficamente o processo, para que a gente entenda melhor o processo, as etapas, as interfuncionalidades. Temos ainda as cartas controle ou cartas de controle. As cartas controle também são ferramentas estatísticas, ferramentas quantitativas, portanto, ferramentas CEP, de controle da qualidade. Então, esses pontos são essenciais para que a gente avance. Vamos, então, entender cada uma dessas ferramentas que não caem em prova. Despencam. Tenho que saber de todas, professor? Não. Só se quiser passar, tá bom? Não quiser, não tem problema, viu? Não está obrigado. Então, a gente tem aqui, primeiro, a curva de Pareto, que vai ter diversas aplicações na administração, não é? Pareto é sociólogo, vai elaborar essa curva, e essa curva Pareto vai ser associada a diversas áreas de conhecimento, inclusive fortemente na administração, na gestão da qualidade, no planejamento estratégico, lá também na análise de materiais, naquela curva chamada curva ABC. Antes de mais nada, é importante saber que Pareto é um histograma. É um histograma. Histograma é uma ferramenta gráfica para representar por meio de barras, ó, gráfico de barras, a frequência de determinado evento. Se a gente vê esse gráfico aqui, a gente tem produto A, tipo de defeito, defeito A, percentagem de defeitos, 40. Então, o que a gente vai verificar aqui? Ó, 20, entre 20 e 40. Aqui é a percentagem de defeito, aqui é o tipo de defeito. Então, a gente tem uma associação mais ou menos de os defeitos A
tem uma ordem de 20%, né? 20%, e o tipo de defeito, 80%. Sempre nessa relação de 20 para 80, de 80 para 20. A gente usa muito essa análise de Pareto para associar as causas aos efeitos, para que a gente priorize ações de melhoria dentro de um processo. Então, segundo o princípio de Pareto, a gente vai ter que um pequeno número de causas, geralmente 20%, é responsável pela maioria dos problemas, geralmente 80%, sempre nessa ordem. Vai fazer um levantamento, então, como eu tinha dito, quantitativo. Para que serve essa ferramenta, então? Vamos lá, olha aqui comigo, ó. Prestem atenção nas minhas anotações aqui. A gente tem causa e a gente tem efeito. Segundo o princípio de Pareto, 20% da causa responde a 80% dos resultados mais importantes, o efeito sendo entendido como algum problema de qualidade, algo que precisa ser melhorado. Então, 20% só das causas, poucas causas, geram 80% dos efeitos ou dos problemas dentro dos processos na organização. E 80% das causas, 20% dos efeitos ou dos problemas em processos. Tudo certo? Então, o que a gente tem que entender aqui? O que a gente vai priorizar dentro de ações de melhoria? Você tem dois processos para atuar sobre eles. A da categoria 20-80 e da categoria 80-20. O que é mais crucial para a sua organização? Lógico que os 20-80. Os 20-80 são mais importantes, porque dentro dos 20-80 é que a gente tem, não é, um efeito mais drástico para a organização. Ainda que as causas sejam reduzidas, os efeitos dessa causa são drásticos, são gigantescos para a sua organização. Aqui não, até que tem muita causa. Muitas causas respondendo somente por 20% dos resultados mais significativos. Olha como essa ferramenta é comumente utilizada para garantir a qualidade. Lá no planejamento estratégico, uma das etapas que a gente faz é de diagnóstico. No diagnóstico, a gente aplica uma ferramenta chamada matriz SWOT. Lá na matriz SWOT, chega uma hora que a gente determina as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O que atrapalha uma organização? As fraquezas e as ameaças. Então, por meio da SWOT, a gente separa o que é fraqueza, o que é ameaça. Depois que a gente identifica a fraqueza e a ameaça, a gente já sabe o efeito negativo. Vamos atrás de suas causas, identificaremos essas causas, aí sobre essas causas a gente vai jogar um Pareto. Aí a gente joga um Pareto. São várias fraquezas e várias ameaças. Aí fazemos Pareto. Pareto vai distinguir os 80 que respondem por 20% dos efeitos e os 20 que respondem por 80% dos efeitos. Então, quais as causas deverão ser atacadas primeiro? Essas. Aí a gente pega e joga outro Pareto. E dentro dessas a gente faz de novo uma outra divisão entre 80, 20, 20, 80. O que vai ser primordial para a gente? De novo, 20, 80. Aí a gente joga outro Pareto. Tantos quanto forem necessários para que a gente atinja aquilo que a gente chama de fator crítico de sucesso. Ou seja, aquilo que é essencial para que a gente verifique, que não pode deixar passar batido, que aquilo vai corresponder a algo extremamente sensível para a tua organização. Se ela não prestar atenção nisso, vai implicar o seu fracasso. E se ela potencializar, não é um fator crítico, se ela deixar que esse fator surja e saia do controle, ele vai implicar no fracasso da organização. Então, Pareto é extremamente importante como ferramenta de priorização de ações de melhoria. O foco não é a causa e efeito, ele é uma ferramenta que separa por causa e efeito, mas ele separa para priorizar ações de melhoria. Se você quiser entender bem as relações de causa e efeito, não vai ser Pareto que você vai utilizar, vai ser Ishikawa, tudo bem? Vamos fazer uma questão só para ver como é que a gente está aí no conhecimento, se ficou firme para vocês. Em organizações, é comum surgirem problemas e caberá ao administrador solucioná-los.
Dessa forma, o tomador de decisões deverá lançar mão de algumas técnicas acessórias ao ciclo de processo decisório, sendo o diagrama de causa e efeito e o princípio de Pareto recursos utilizados na etapa de diagnóstico de problemas. Bom, ficou fácil agora, não é? Eu falei para vocês que lá no planejamento, para tomar decisão, e o planejamento sempre vai ser uma decisão não programada, tá, galera? Com alta margem de incerteza. É uma decisão acerca de eventos futuros, de longo prazo, que a gente não sabe muito bem o que vai ser, mas a gente precisa tomar uma decisão no presente acerca de situações futuras, portanto, decisões não programadas. Para que a gente tenha uma certa segurança na tomada de decisões, é preciso aplicar a análise SWOT. Aí a gente tem um diagnóstico da situação para poder pensar acerca do futuro. Quando a gente tem esse diagnóstico, a gente vai traçar essas relações de causa e efeito. Qual é a ferramenta por excelência utilizada para fazer essas relações de causa e efeito? Ishikawa, ou gráfico espinha de peixe, ou gráfico de causa e efeito. Associado ao Ishikawa, quem que a gente pode utilizar? Pareto, para priorizar ações de melhoria dentro dessas relações de causa e efeito. Portanto, questão linda de Deus, questão correta. Uma outra para ficar firme. O diagrama de Pareto, ferramenta estatística que pode ser utilizada para a apresentação em um gráfico de barra vertical dos problemas identificados em um processo, permite classificar tais problemas e priorizá-los em duas categorias, os pouco vitais e muito triviais. A gente pode fazer essa classificação do que é pouco vital e muito trivial dentro dos processos com base na análise de Pareto? Perfeitamente, questão correta. E como eu disse, é uma ferramenta estatística, quantitativa e que vai trabalhar aí com histograma. É um histograma específico, tá? Histograma é um gráfico de distribuição de frequências, um gráfico de barras. A curva ABC é um gráfico de barras. O princípio de Pareto é representado por um histograma num gráfico de barras, portanto, questão perfeita, linda de Deus. Vamos estudar agora o gráfico de Ishikawa, que costuma não cair, mas despencar. Percebam que a própria questão que fizemos sobre Pareto já versava sobre quem? Ishikawa. Olha esse desenhozinho aqui. Prestem atenção nesse desenho. Parece ou não parece uma espinha de peixe? Das ferramentas, a única que realmente foi criada por Ishikawa é o gráfico de Ishikawa. Não é? Então, esse gráfico parece realmente uma espinha de peixe. E nesse gráfico, a gente vai colocar na cabeça o efeito, que é, na verdade, conceituado como um problema indesejado de melhoria. Aqui eu tenho o efeito. Lá nas espinhas eu tenho as minhas causas associadas a fatores de avaliação dentro desses losangos aqui na ponta das espinhas maiores. Então vamos entender como é que é isso. Gráfico de causa e efeito, espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. Permite estruturar hierarquicamente as causas de determinado problema ou oportunidade de melhoria, bem como seus efeitos sobre a qualidade. Por isso chamado de causa e efeito, traz uma análise, importantíssimo, qualitativa das causas. Aqui a gente não tem uma ferramenta CEP, não. A análise é mais densa, é mais qualitativa, mais intangível. Não é tangível como uma análise quantitativa costuma ser, tá bom? Então aqui a gente vai ter uma análise muito mais apurada de todas as possíveis causas que se relacionam a um problema, podendo inclusive hierarquizar essas causas. Por exemplo, causa 1, causa 2, causa 3, causa 4... Vamos entender, então, qual o processo de elaboração de um Ishikawa. Primeiro, para você elaborar Ishikawa, você tem que determinar ou definir, identificar o problema de melhoria no processo. É o primeiro ponto que você vai fazer, identificar o problema de melhoria no processo. E isso aqui tem um nome de quê mesmo? O efeito. Determina o efeito. Como é que você vai pensar nas causas se você não sabe qual é o problema? Qual o efeito? Tudo certo? 2. Depois de identificar o problema de melhoria, o efeito, delimitá-lo, você vai pensar nos fatores em que possam surgir
causas relevantes, que é causas relevantes. Daí você vai colocar lá nos retângulos, tá? Dentro dos retângulos. E depois você faz o estabelecimento de causas que afetam o problema, que é conceituado como o efeito, e aí você faz uma hierarquia dessas causas. Você pode, na verdade, hierarquizar essas causas. Vamos lá por parte, então. Identifica o problema de melhoria no processo, que é denominado efeito. Depois, coloca os fatores de avaliação que vão estar dentro dos retângulos. Depois, estabelece as causas que estão relacionadas a esses fatores para conseguir hierarquizar as causas que afetam aquele efeito para tentar trazer soluções de melhoria para os processos dentro da organização. Então aqui a gente já tem várias premissas importantes, tanto acerca da gestão da qualidade, quanto da gestão de processos, como eu já havia dito para vocês. Olha aqui, quando a gente vai montar o Esticau, a gente pode utilizar técnicas acessórias. Uma técnica é essa, a dos 6 M's. 6 M's é quando a gente vem cá, coloca o problema e estabelece os fatores de avaliação, que já são pré-estabelecidos. O que é os 6 M's? Medição, mão de obra, método, matéria-prima, máquinas, meio ambiente. Quer ver? Vamos pensar no lentidão de processos no judiciário. Lentidão de processos no judiciário. É um problema sério. Então já achamos o efeito. A gente pode fazer isso por meio do planejamento estratégico, fazendo diagnóstico. Vamos analisar as fraquezas do judiciário. Uma fraqueza, lentidão dos processos, não é da tramitação de processos. Aí a gente vai pensar aqui. Esse é o efeito, essas são as causas desse lado. Vamos ver. Tem a ver com os instrumentos de calibragem, medição, metrologia? Não, definitivamente não. Tem a ver com mão de obra? Os processos são lentos porque falta servidor? Sim, vou chamar de causa 2, porque qual foi a causa determinada como primeira aqui? Meio ambiente, as instalações físicas, o uso racional de recursos, a sustentabilidade, foi nesse caso determinado como a primeira. Percebam que quanto mais importante a causa, mais definições tem. O que são essas setas? Definição dessas causas que afetam o problema, que a gente vai fazer uma análise bem apurada. E assim a gente faz com tudo, matéria-prima, máquina. Então o que está afetando aqui, segundo esse gráfico, esse problema? As causas relacionadas ao meio ambiente, à mão de obra, à matéria-prima e às máquinas, medição e método, tá ok. Tá? Seria isso. E aí, quanto mais informações a gente obtiver de cada uma das causas, mais fácil vai ser para atenuar o efeito negativo aqui desse lado, que é o nosso problema de melhoria, tá? Então é isso, esse é o gráfico de Esticau, o gráfico de causa e efeito, que também tranquilamente poderia ter sido preenchido por meio de um brainstorm. Sabe o que é o brainstorm, galera? É a chuva de ideias. Eu poderia ter feito uma reunião com vocês, eu seria o coordenador do brainstorm, aí eu perguntaria a cada um. Gente, a lentidão nos processos do judiciário é causada por quê? Aí vocês iam me falando. Aí eu ia falar assim, ó, falta de qualificação, aí eu colocava aqui. Métodos rudimentares, excesso de papelório, excesso burocratizante. Então a gente poderia pensar em várias coisas. No brainstorm eu ia colher todas as ideias de todas as pessoas, sem limitar, ainda que eu pensasse cá comigo. Que burro, dá 0 para ele, não é? Ainda que eu pensasse isso, eu deveria colher as ideias para só no final cortar as que não são necessárias, plotar no gráfico e fazer essa relação toda de causa e efeito. Eu posso isolar cada uma das causas, estudá-las em relação ao efeito, ou eu posso fazer uma análise global de todas as causas afetando a esse efeito. Importante, tá? Uma dica quanto ao CESP. Para o CESP, isso aqui pode acontecer, ó. Para o CESP, isso aqui pode acontecer. O que seria isso? Um peixe de 2 cabeças. Porque
Até onde me consta, o gráfico de Chikawa, e eu sempre utilizei dessa maneira, vai pegar um efeito e relacionar com várias causas. Então, é um efeito para várias causas. Para o CESP, não. Para o CESP, nós podemos ter vários efeitos para várias causas, porque ele já falou assim, o gráfico de Chikawa é uma ferramenta de análise qualitativa que associa várias causas a efeitos em problemas de qualidade. Certo ou errado? Segundo o CESP, certo. Então, a gente pode ter um peixe com várias cabeças pelo CESP. Não achem estranho se numa questão tiver causas e efeitos, no plural ambos, porque para o CESP isso está correto, tá bom? Eu nunca vi, mas o CESP diz que tem, amém. Você quer passar, não é? Então fala o que ele quer ouvir, marca o que ele quer que você marque, tá bom? É certo, corre pro abraço, essa você ganhou, tá bom? Então esse foi o gráfico de causa e efeito. Vamos fazer umas questões para que fique mais palpável. Embora o diagrama de Chikawa descreva os dados numéricos posteriores à implantação de um processo, ele é de pouca utilidade para o desenvolvimento da análise e melhoria de processos. Mongol e Mongol. Por que Mongol? Primeiro, o diagrama de Ishikawa descreve dados numéricos. Errado. Ishikawa é de análise qualitativa e não quantitativa. Já está errado aqui. Beleza? Posteriores à implementação de um processo, é de pouca utilidade para o desenvolvimento da análise e melhoria de processos. Errado. Pouca utilidade foi sacanagem, né? Sacanagem. A questão tá toda cagada, na verdade, tá bom? Não existe isso. Ishikawa é uma ferramenta importantíssima para a gestão da qualidade e para a gestão de processos, em que causas são associadas a efeito negativo, não é? Dentro de um processo, para implantar soluções de melhoria na gestão e qualidade organizacional. Portanto, item muito medonho, errado. Outra. O diagrama de Ishikawa pode estar relacionado a aspectos como mão de obra, matéria-prima, máquina, métodos, entre outros. Certo ou errado? Perfeito. São 6 M's, não é isso? Método, máquina, mão de obra, medição, matéria-prima, meio ambiente. E são 6 M's que a gente falou, tá bom? Entre outros, está correto. A gente pode empregar o Ishikawa com a ferramenta auxiliar 6 M's, ou poderia ter feito também um brainstorm. Para se elaborar o diagrama de Ishikawa, deve-se construir uma tabela de forma que os dados estejam em ordem crescente. Certo ou errado? Errado. Para você estabelecer ordem crescente de dados, a gente vai ter que ter dados numéricos. E a ferramenta de Ishikawa, gráfico de Ishikawa ou gráfico de causa e efeito, de maneira alguma, vai ter uma formação numérica, estatística, quantitativa, mas qualitativa. Eles brincam muito com isso, tá, gente? Muito mesmo, muito mesmo. É isso, então, essa foi a ferramenta de Ishikawa. Vamos só para fechar aqui, estudar o gráfico de dispersão, porque eu quero que, depois desse bloco, a gente associe Pareto com Ishikawa com dispersão, para entender a diferença de um para o outro, tudo bem? Então, gráficos de dispersão constituem maneira de visualizar a relação entre duas variáveis quantitativas, portanto, ferramenta CEP, portanto, uma ferramenta CEP. Através da coleta de dados aos pares de duas variáveis de causa e efeito, busca-se checar a existência de relação entre essas variáveis. Olha só esse exemplo. Vamos entender pelo exemplo que fica mais fácil de entender. Aqui a gente tem um gráfico também, que é um histograma, tá? Esse também é um histograma, um gráfico de barras. Quer ver? Vamos localizar as barras? Estão escondidinhas. Só os inteligentes podem ver essas barras. Por exemplo, aqui a gente tem que horas de treinamento estão associadas ao número de produtos com defeito. Horas de treinamento, variável quantitativa. Produtos com defeito, variável também quantitativa. Então, aqui a gente tem a causa. Aqui a gente tem o efeito. Beleza. Olha como a gente tem aqui, sim, um gráfico de barras, um histograma. Se a gente treinar
mais, vou até fazer com vermelho, para ficar mais bonitinho. Se a gente tiver mais horas de treino, o que acontece com o número de produtos com defeito? Diminui, né? Diminui aqui. Se eu tiver um pouquinho menos de horas de treino, o que acontece? De novo, aumenta o número de defeitos. Olha só aqui, ó, se eu tiver 10 horas só de treinamento, eu vou ter muitos problemas. E se eu tiver 0 horas de treinamento, olha só, muitos problemas ou muitos defeitos. O que a gente pode perceber aqui? Essa ferramenta vai fazer também uma análise de causa e de efeito, sempre no singular. Uma causa para um efeito. Uma causa para um efeito, ambas quantitativas. Muito diferente de Ishikawa. Não confundam essas ferramentas. Ishikawa qualitativo, dispersão quantitativo. E aí a gente pode perceber que há sim uma relação de causa e efeito. Há uma relação de causa e efeito. Então essa ferramenta serve também para verificar se de fato há uma relação de causa e efeito entre essas duas variáveis. O que a gente pode perceber aqui? Os pontos dispersos, por isso que é chamado de gráfico de dispersão, eles vão formando uma espécie de linha. Tem uma linearidade aqui, a gente percebe? Então, quando há uma linearidade, uma certa relação de causa e efeito. Tem uma constância na progressão dessas variáveis. Então, a gente vê que quanto mais treinamento, menos defeito. E isso forma uma correlação linear. Ou seja, há uma linearidade. Se, por exemplo, eu tivesse feito uma análise de causa e efeito, tentasse buscar essa análise, só que meus pontos ficassem assim, ó, disperso, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, eu ia conseguir formar uma linha? Não ia conseguir formar uma linha. Portanto, esse gráfico ia me mostrar, esse gráfico de dispersão, pela dispersão dos pontos, ia me mostrar que não há relação de causa e efeito, porque a correlação é não linear. Então, se for não linear, não há relação de causa e efeito. Se for linear, há relação de causa e efeito. Essa linearidade pode ser assim ou pode ser assim. E se os pontos ficassem assim, professor? Aí não há uma constância, não há linearidade. Olha só então de novo. Aqui há relação de causa e efeito? Sim. Aqui há relação de causa e efeito? Sim. Agora vamos ver quando é que não tem relação de causa e efeito nesse gráfico. Aqui há relação de causa e efeito? Não. Aqui a relação de causa e efeito? Não, tem que ser uma correlação linear assim ou assim, em linhas horizontais crescentes ou decrescentes. Daí a gente tem uma correlação linear. Vamos fazer uma questão? O gráfico de dispersão permite verificar se duas variáveis qualitativas são correlacionadas. Errado. Não é qualitativa, é quantitativa. Tá? O resto está correto. Se tivesse quantitativa, estaria correto. Em um gráfico de dispersão que relacione o número de clientes de uma agência, eixo X, com os meses do ano, eixo Y, no qual a cada mês verifique-se uma redução do número de clientes, a relação mostrada representa uma correlação não linear. Então, o que a gente tem aqui? Ele fala que em um gráfico relacione o número de clientes de uma agência com os meses do ano, no qual cada mês verifique-se uma relação do número de clientes, ou seja, aqui temos os meses, ó, meses, que ele chamou, peraí, meses do ano, eixo Y, isso mesmo, meses do ano, eixo Y, e número de clientes, eixo X, no qual a gente verifique uma redução do número de clientes. Então, aqui nesse mês, temos esse número, aqui nesse mês temos esse número, aqui nesse mês temos esse número, e aqui temos esse número de clientes. O que a gente pode perceber aqui? Que há sim uma relação de causa e de efeito. Causa e de efeito. De maneira quantitativa, Então a questão está errada porque diz que a relação mostrada representa uma correlação não linear. Pelo contrário, a correlação é linear. Portanto, esse item está errado também, tá? Esse item também estará
errado. É isso, no próximo bloco voltamos com mais ferramentas. Até mais.